Qualquer pessoa que conversasse poucos minutos com o Alberto Júnior teria certeza absoluta de que o bem mais precioso dele era Jesus, o Deus da sua salvação. No texto da nossa meditação, o evangelista Marcos nos mostra um pequeno diálogo, uma conversa rápida, onde é possível descobrir verdadeiramente quem é o Senhor da vida de alguém. Num diálogo simples é fácil a gente saber, a gente descobrir em quem de verdade a pessoa deposita a sua confiança e o seu descanso. Por favor, acompanhe atentamente comigo a leitura, que o Senhor já fale com você no momento da leitura do texto sagrado. Marcos 10, a partir do versículo 17, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Até aqui, você pode dizer amém? Amém. Qual o contexto dessa passagem aqui? O que está acontecendo? O evangelista inicia o capítulo 10 narrando uma conversa de Jesus com um grupo de fariseus na região da Judéia. Eles estão discutindo a respeito do divórcio. E lá pelas tantas, quando está terminando essa conversa, um grupo de adultos vem trazendo consigo várias crianças para que Jesus as tocasse e as abençoasse. Aquela passagem linda quando Jesus fala que dos tais é o reino dos céus. Daí, quando Jesus termina esse encontro com as crianças, Jesus termina de orar, de abençoar as crianças, a galera está indo embora, e aí chega esse homem correndo, chega esse rapaz correndo na direção de Jesus, e se dá o texto que nós lemos. Quem é esse homem preocupado com a sua eternidade? Nos relatos paralelos dos outros evangelhos, Mateus vai nos falar que esse homem era um adulto jovem, provavelmente com uma idade próxima do próprio Jesus, que nesse momento aqui do início do seu ministério terreno, Jesus estava com uns 30 anos de idade. O evangelista Lucas já vai passar para a gente um outro detalhe, que além de muito rico, esse jovem era alguém muito bem conhecido na sua localidade. Tinha uma boa reputação, um bom testemunho público, era alguém de um caráter ilibado. Mas a gente observa na leitura do texto sagrado, com todas essas informações dos evangelhos, que mesmo possuindo muitos bens, mesmo possuindo bom caráter, uma boa reputação, esse jovem reconhecia que algo lhe faltava. Pois bem, já nessa introdução, só em mencionar essas informações do Evangelho, a gente já pode extrair uma lição para as nossas vidas. As bênçãos jamais preencherão o lugar que é só de Jesus. As bênçãos que nós recebemos nessa vida jamais preencherão o lugar que é só de Jesus. As bênçãos que Deus mesmo nos concede não são capazes de preencher o lugar do Deus das bênçãos. Por mais que você tenha muitas coisas, muitas posses, muitas bênçãos materiais, sejam de grande ou de pequeno valor, se você não tiver Jesus como seu único Salvador, como seu único e suficiente Salvador,
você não tem a principal bênção que vai dar sentido à sua existência. Se você tiver muita coisa, mas não tiver Jesus, você vai continuar sendo pobre, miserável e nu. Nossa alma vai continuar sendo incomodada por um vazio gigante que só pode ser preenchido pelo próprio Jesus. Era isso que estava perturbando esse jovem, esse rapaz. Aparentemente ele tinha tudo, mas alguma coisa ainda lhe faltava. Talvez você conheça pessoas assim, gente do seu relacionamento, que possui muitos recursos, que possui muitos bens materiais, mas que possui também uma crise existencial terrível. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, eu sou essa pessoa. Eu tenho a mesma crise que esse jovem do texto, tenho muitas coisas, mas ainda me falta algo. As bênçãos dessa vida jamais preencherão um lugar que é só de Jesus, guarde isso. Ser só rico de coisas não basta. Ser só um bom trabalhador honesto não basta. Ser só um bom religioso, moralmente correto, com uma boa reputação, só isso não basta. Se você tiver todas as bênçãos, mas não tiver o Deus das bênçãos ocupando o trono da sua vida, você vai continuar com esse vazio existencial que vai te causar um prejuízo emocional, uma perturbação espiritual eterna. Nossa alma só encontra plenitude em Jesus, nossa alma só encontra descanso em Jesus. E o que é plenitude? Plenitude não é ter tudo, plenitude é não sentir falta de nada. Aleluia, aleluia. Você é pleno. Nesse momento, eu e você nos sentimos plenos em Jesus, ou ainda nos falta alguma coisa? Segunda lição, olhando aqui para o versículo 22, a gente aprende, e até de uma forma surpreendente, que nem sempre a gente sai alegre de um encontro com Jesus. Anote isso, por mais estranho que possa parecer, nem sempre sairemos alegres de um encontro com Jesus. Por mais improvável que isso pareça, é possível sim sairmos tristes e cabisbaixos de um encontro com Jesus. O texto mostra que foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Incrível! O tal rapaz encontrou a pessoa certa para acabar com sua crise existencial. Ele estava de joelho diante de Jesus. O assunto da conversa era totalmente correto. O jovem expôs uma preocupação lícita com a sua eternidade. Jesus o atendeu e o respondeu graciosamente. Mas o versículo 22 afirma que, diante da resposta de Jesus, o jovem ficou abatido e afastou-se triste. Aquele rapaz saiu daquele encontro com Jesus abatido e triste. Por quê? Porque Jesus trouxe luz. Jesus revelou em quem o rapaz depositava a sua fé, a sua confiança e o seu descanso. É relativamente comum, às vezes as pessoas, assim que se convertem, passam pela experiência do batismo, é relativamente comum depois, em alguma conversa pastoral, relatar, dar esse testemunho de que, pastor, depois que eu me converti, parece que de tudo na minha vida piorou, está tudo aparentemente confuso. Aí eu falei, não, está melhorando. É porque antes você vivia nas trevas, você vivia na escuridão, você não via como estava tudo sujo à sua volta, como estava tudo bagunçado. No escuro a gente não enxerga nada. Jesus entrou na sua história, entrou na sua vida, Ele acendeu a luz. Agora você vê como é que está tudo fora do lugar. Calma, o próprio Cristo vai ajudar você a arrumar a casa. Fica tranquilo, fica na paz. O texto diz isso, o rapaz saiu triste daquele encontro porque tinha muitas riquezas materiais governando o seu coração. Jesus trouxe luz para isso, mostrou lá o porão da alma, a parte mais íntima e escura do porão da alma daquele rapaz. A Bíblia nos mostra que nem sempre o ser humano gosta de ouvir as palavras de vida eterna pronunciadas pelo próprio Cristo. Quantas vezes Jesus, através da sua palavra, nos instruiu, mas mesmo assim eu e você, com a nossa arrogância e obstinação, fizemos o contrário do que Ele orientou. A gente decidiu fazer o caminho justamente contrário do que Jesus falou. Quantas vezes isso já não aconteceu? Aí não tem como sair alegrinho de um encontro com Jesus, quando a gente decide fazer justamente
o contrário do que ele nos orientou. É por isso que de vez em quando algumas pessoas saem tristes aqui da igreja, da célula, do discipulado. Elas tiveram um encontro com Cristo, mas não ouviram de Jesus o que elas queriam ouvir. Um pecador obstinado não consegue sair alegre de um encontro com Jesus. O texto mostra isso aqui para a gente. Agora, vamos voltar lá para o versículo 17. Repare como que o diálogo, repare como a conversa começa. Eu aqui hoje vou ficar igual o pastor Emanuel, que nos visitou numa live. Os detalhes são importantíssimos. Preste atenção nos detalhes. Olha como começa o diálogo, começa a conversa. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Diz aí para mim que eu vou fazer. Os pressupostos de relacionamento com Deus daquele jovem eram completamente equivocados. Ele acreditava na força do próprio braço. A crise era real, a crise existencial e espiritual era real, ele tinha uma preocupação real realmente com a sua eternidade, só que ele acreditava que era ele que ia dar conta da missão. E ele já chega para... Eu fico imaginando Jesus olhando para ele fazendo essa pergunta, do tipo assim, começou errado a conversa, começou ruim aí esse negócio. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o rapaz chega para Jesus acreditando, na cabeça dele ele acreditava que ele mesmo seria capaz de fazer algo para a sua eternidade com Deus. É só falar, Jesus, fala o que é, me dá a missão, que missão dada, missão cumprida, eu vou fazer. O que as Escrituras falam sobre isso? Sobre a nossa eternidade com Deus, sobre a salvação da nossa alma, sobre o livramento da ira santa e justa sobre a nossa vida. O que as Escrituras falam sobre isso? Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação só é concedida pela graça de Cristo mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O mérito é sempre de Jesus, a glória é sempre do Senhor, o Senhor não compartilha a sua glória com ninguém. Não há nada que o ser humano possa fazer para merecer ou para conquistar a sua eternidade com Cristo. No versículo 18, Jesus de pronto já responde o rapaz com uma outra pergunta. E começa a conversa num climão, assim, tenso. Por que você me chama de bom? Imagine a cena, o cara está de joelho, diante de Jesus, faz aquela pergunta, aí Jesus responde a ele, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Estaria Jesus negando a sua bondade? Estaria Jesus negando a sua divindade, que ele era Deus? De forma alguma. Jesus não está dizendo que ele não é bom, e Jesus não está dizendo que ele não é Deus. Aqui nessa pergunta, nessa resposta em forma de pergunta, Jesus está perguntando para o rapaz o seguinte: você me reconhece como Deus? Você está me chamando de bom. Bom é só Deus. Você me reconhece como Deus? Você só deveria me chamar de bom se de fato você me reconhecesse como Deus. E mais, você sabe o que você está me pedindo? Você está disposto a aceitar as responsabilidades envolvidas no seu pedido por sua eternidade na presença de Deus? Mas o entendimento de salvação daquele rapaz era totalmente meritocrático, como todas as outras religiões inventadas pelos seres humanos, onde você tem que se virar para se salvar, senão a divindade vai consumir você. Para ele era apenas a busca por mais um comportamento religioso. Me dá a regra que eu vou me esforçar para cumprir. Isso explica por que Jesus rapidamente levou a conversa para a questão de guardar, de obedecer a alguns mandamentos. Jesus começa a citar algumas leis morais dos 10 mandamentos para esse rapaz que acreditava que a salvação era por mérito, era por obediência a questões religiosas. Versículo 19. Você conhece os mandamentos? Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não vai enganar ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mais uma vez é importante você entender que Jesus não está afirmando, não está ensinando que ao obedecer os mandamentos nós seremos salvos. Jesus não está fazendo isso. Jesus reduziu a conversa para o entendimento daquele rapaz, para ter o mínimo de comunicação entre ele ali. E aí Jesus está fazendo algo que o rapaz ia conseguir compreender onde Jesus queria chegar. Jesus está fazendo uma abordagem dentro dos pressupostos
daquele jovem que não conseguia compreender que a salvação era pela graça. O rapaz acreditava, como muita gente ainda nos dias de hoje, o rapaz acreditava que se ele obedecesse um conjunto de regras religiosas, ele seria salvo. E a crise se instalou no coração dele por causa disso. Ele vai falar aqui, desde a adolescência eu obedeço essas coisas, só que essa perturbação na minha alma não sai de mim. Eu sinto que ainda falta alguma coisa. Diz para mim, Jesus, o que é? Essa é a terceira lição que a gente pode extrair desse texto. É impossível alcançarmos a eternidade por nossos méritos. É impossível você ter essa paz de espírito, essa plenitude, ter a certeza da vida eterna com o seu Criador, pelos seus próprios méritos. De fato, a observância da lei é importante. Jesus não está falando para a gente negligenciar a observância da lei. É ela quem conduz o pecador a Cristo. Essa passagem mostra que a lei cumpre exatamente o seu propósito. Fez com que o pecador fosse até Jesus. Mas é impossível o ser humano ser salvo pelos seus méritos, porque está cumprindo regra. É impossível. As leis divinas funcionam como um espelho que mostra para a gente como que a gente está sujo. Só que o espelho não lava a gente. O espelho não remove a imundície. O espelho não tira a sujeira que o pecado colocou dentro da gente. O único que tem poder para nos purificar de toda injustiça é Jesus Cristo. Aleluia. O mérito é só de Jesus. E mais, ao responder a Jesus da forma como respondeu, o rapaz estava mostrando, com sinceridade, que ele não se reconhecia como pecador. Justamente porque ele acreditava que desde a infância, comecei frequentando o Kids, depois fui para o Teen, depois fui para o Up, o Clóvis me ensinou uma porção de coisas. Desde a adolescência eu obedeço isso tudo, Jesus. Não era para eu estar nesse desespero. Ele não se reconhecia pecador. Muita gente nos dias de hoje ainda pensa e age exatamente assim. Eu sou um cara bom, eu não faço coisa errada, não jogo bomba na casa de ninguém, só falo mal de algumas pessoas, às vezes até dou comidinha para os mais necessitados, de vez em quando eu vou na missa, vou no culto, vou no centro, bato um tambor, é sério, tem gente que acende vela para tudo que é religião, e ainda vem na Oceânica, eu estou sabendo que você está fazendo isso, Jeová vai te pegar lá fora. Tem gente que acende vela para tudo que é religião, no afã, no desespero, de que eu fazendo isso, eu vou conquistar, eu vou ser merecedor da graça, do favor, da salvação de Deus. Eu sou um cara bom, eu estou batendo cartão em tudo que é religião, vai dar certo. Vamos fazer uma figa aí, vai dar certo. Lê do engano. É impossível alcançarmos essa paz de espírito, esse descanso na alma, essa plenitude, a certeza da salvação através dos nossos méritos. O jovem rico estava inconformado justamente por causa disso. Aí veio a segunda fala de Jesus. E observem que Jesus não fica contra-argumentando com o jovem, Jesus não faz nenhuma crítica à ponderação do jovem, Jesus não faz um sermão para explicar teologicamente que era impossível a observância da lei salvar um ser humano. Jesus simplesmente aceita a resposta daquele rapaz e o texto afirma que Jesus olhou para ele e o amou. Aleluia. O Deus conosco, o Emanuel, aquele que é cheio de graça e compaixão, olhou aquela ovelha perdida sem pastor, que depositava sua fé e esperança na religiosidade e na posse de bens materiais. E graciosamente Jesus faz uma afirmação, falando a verdade. Ainda falta uma coisa para você. Faltava nascer de novo. Faltava um relacionamento verdadeiro com um Deus verdadeiro. E aí veio o pancadão, que fez o jovem sair da presença de Jesus abatido e triste. Jesus, sabendo da escravidão que aquele rapaz estava se submetendo, Jesus fala para ele, vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, livre-se desse falso Deus que você arrumou, e aí você vai ter um tesouro no céu, isso que você tanto almeja,
Cara, vai ficar relax. Depois que você se livrar desse ídolo, venha, me segue, vamos andar junto. E aí, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui a gente começa a extrair mais uma lição. Esse texto é riquíssimo. Quarta lição: é impossível servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. O jovem rico saiu abatido e triste desse encontro com Jesus, porque ele acreditava em duas grandes mentiras. A primeira era acreditar que ele podia fazer, com seus próprios braços, alguma coisa para conquistar a vida eterna. E a segunda mentira, porque ele acreditava que ia conseguir servir a dois senhores. Eu vou dar um jeito para servir a Deus e vou dar um jeito de continuar servindo esse que traz acalento para a minha alma. Quando eu olho para a minha conta corrente, para as minhas várias aplicações, quando eu faço minha consulta lá com o meu personal, como é que fala aí, personal economation, eu fico em paz. E o que Jesus está dizendo para ele é isso, é evidente. Como se Jesus estivesse falando para ele: brother, olha só, com certeza você não deve cometer adultério, é óbvio que você não pode lesar ninguém, muito mais assassinar alguém, é óbvio que você não pode viver a sua vida de forma imoral, não cuidar, não honrar do seu pai e a sua mãe, mas se você apenas se arrepender de uma conduta moral ruim, você vai se transformar apenas num religioso bom. Sua alma vai continuar sendo perturbada por esse vazio, porque você precisa nascer de novo. E mais, se você de fato está preocupado com a sua eternidade, você tem que parar de enxergar o dinheiro como se ele fosse o seu salvador. Entendem? Preste atenção, Jesus aqui deixa claro que ele não tem nenhum problema ideológico com o dinheiro ou com a geração de riqueza em si, de forma alguma. O seu ministério terreno recebia ofertas em dinheiro. Durante 3 anos, Jesus caminhou com os seus discípulos, recebendo oferta em dinheiro. Ele poderia transformar a pedra em pão, mas ele entrava nos mercados, nas feiras, e pagava pela comida. Então, várias pessoas eram ofertantes e colaboravam, investiam no ministério de Jesus. A Bíblia afirma lá em Ageu 2:8, que o próprio Senhor é o dono do quê? De todo o ouro e de toda a prata. Jesus é o dono do universo. O Salmo 24 vai dizer isso: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Tudo. Logo, a palavra de Deus não diz que ter dinheiro seja algo errado ou injusto em si mesmo, de forma alguma. Vários servos fiéis do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tinham muitas posses materiais, muito dinheiro. Abraão, Davi, Salomão eram milionários da sua época. Se existisse o tal do Forbes, se existisse Forbes naquela época, o nome deles ia estar lá no topo da lista. No Novo Testamento a gente vai encontrar também gente rica seguindo Jesus. José de Arimateia, que inclusive cedeu o túmulo para Jesus. Ter um túmulo naquela época só rico tinha. Cornélio, o centurião, Joana, Susana, Lídia, eram mulheres ricas naquela época, no século I. Uma mulher ser rica de bens materiais, ter posse, dinheiro, era algo assim fenomenal. E a Bíblia registra o nome de 3 mulheres ricas que investiam o seu dinheiro na expansão do reino. Então não há nenhum problema a gente assumir que é muito bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se perca as coisas que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não compra o amor dos filhos, dinheiro não compra o amor do Pai Celestial, dinheiro não compra a vida eterna. Nossa atitude em relação ao dinheiro deve ser sempre de usá-lo com sabedoria, prudência, generosidade e jamais permitir que ele nos use. Muita gente que se relaciona com o dinheiro como se o dinheiro fosse o Senhor e ele o servo. Quando isso acontece, o dinheiro se transforma numa maldição, num instrumental de juízo. O apóstolo Paulo afirma lá em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro, ou seja, esse apego exagerado ao dinheiro, é que é a raiz de todos os males.
Nessa cobiça por dinheiro, algumas pessoas se desviaram do verdadeiro caminho da fé. O problema é o dinheiro? Não, o problema é a gente, que é torto, que é confuso, que é equivocado, que não tem noção do estrago que a queda fez na gente. Por isso Jesus adverte os seus discípulos em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Naquela época já tinham pessoas que serviam ao dinheiro como se ele fosse uma entidade divina. Desde a antiguidade, o dinheiro possui o maior número de adoradores e escravos do mundo. A maior religião no planeta Terra são dos adoradores de Mamon. Os mamonitas, existe isso. Existiam os mamonas assassinos, mas agora não existe mais. Mas a maior religião do mundo é a dos adoradores de Mamon. Pessoas se casam, divorciam, matam, morrem por causa do dinheiro. Não é coincidência o fato de que Jesus alerta várias vezes alertando sobre o equívoco da gente construir a nossa vida sobre determinados prazeres terrenos. Quando Jesus relacionava isso ao dinheiro, a sua chamada de atenção era muito mais contundente. Porque o dinheiro é visto por muitos como um salvador. Embora o dinheiro em si não tenha nada de ruim, mas ele possui um poder incrível de nos afastar do Deus da nossa salvação. Por isso a ordem, vá, venda tudo que você possui, se livra dessa entidade aí, se livra dessa idolatria. O problema não é o dinheiro, o problema é o relacionamento teu com ele. Esvazie-se de si mesmo. Acabe com essa idolatria, livre-se dessa possibilidade do dinheiro te afastar de mim. Você não pode ficar caminhando comigo com esse ídolo no seu coração. E atenção, preste atenção, essa ordem de Jesus ao jovem rico, venda tudo e dê aos pobres, não tem nada a ver com justiça social, tem nenhuma preocupação em diminuir a quantidade de pessoas menos abastadas na face da terra, não. O texto é bem claro, a preocupação de Jesus aqui era com o jovem. Jesus o olhou e o amou, teve compaixão daquela pessoa que era uma ovelha perdida sem pastor. A Bíblia deixa claro que aqui, nesse momento, Jesus está amando esse jovem. O pastor americano Tim Keller, pastor presbiteriano, falecido há pouco tempo, pastor da igreja Redeemer em Nova York, olhando para esse texto aqui, ele entendia que aquele rapaz estava diante do verdadeiro jovem rico. Jesus é o verdadeiro jovem rico. Jesus é o dono do universo. O que Jesus estava pedindo para aquele rapaz era nada mais, nada menos do que Jesus tinha feito. Jesus se esvaziou, abriu mão da sua glória, de todas as suas riquezas, por amor a um bando de pobres, cegos, nus, desesperados e miseráveis. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 8:9 que Jesus, embora fosse rico, se fez pobre por nós. Aleluia! Aleluia! Você faria isso por alguém? Eu dificilmente faria isso por um conhecido, imagina fazer por um desconhecido, imagina fazer isso por alguém que não gosta de mim. Que é o caso da humanidade. Todo mundo nasce inimigo de Deus, morto em seus pecados e delitos, com a síndrome louca de achar que é Deus de si mesmo. Jesus estava falando para aquele jovem rico ali com graça, com paixão, com amor. Brother, faça o mesmo que eu fiz. Se esvazie, abre mão da sua glória, das suas riquezas. É impossível servir a Deus e ao dinheiro, é impossível. Mas ser rico é errado? Não. Ser pobre é que é certo? Não. Jesus só queria que esse jovem entendesse que ele não podia depositar a sua fé, a sua esperança, o seu descanso, o seu relacionamento de servo para Senhor no dinheiro. Quem tinha que estar ocupando esse espaço no coração dele era Deus. E mais, Jesus não está ensinando a gente aqui que a gente precisa viver, fazer voto de pobreza, viver na austeridade, carente de tudo, de forma alguma. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: necessariamente, para você andar comigo,
você vai ter que fazer um abandono, vai ter que abandonar radicalmente todos os outros ídolos. Não tem como você andar comigo e ainda guardar ídolo aí dentro do seu coração. Às vezes esses ídolos não são no dinheiro. Tem gente que idolatra a família, que idolatra um filho, que idolatra um relacionamento, que idolatra um trabalho, uma posição dentro da empresa, um concurso, uma faculdade. João Calvino, reformador francês, afirmava que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então Jesus está dizendo, cara, vai andar comigo, você vai ter que abrir mão de forma radical de todos os outros ídolos. Os que confiam em bens materiais não conseguem confiar em Jesus. Foi por isso que aquele jovem rico foi embora, triste e abatido. Aí quando ele vai embora, quando o rapaz vai embora, Jesus se vira para quem? Para os discípulos. Agora é minha conversa com os discípulos. E aí Jesus olha para os discípulos e fala, cara, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam admirados com aquelas palavras, mas meio que sem entender nada. Aí Jesus repete, insiste, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Vocês têm noção? Vocês perceberam o estrago que a queda fez no DNA do ser humano? Jesus estava falando para os discípulos que alguém apegado ao dinheiro, como aquele jovem, não consegue ter noção do quanto é carente da graça de Deus. Gente, para mim esse é o pior, é o estado mais deplorável que um ser humano pode alcançar. Não perceber a falta de Deus. Tem muita gente que vive assim, vive de boa, dorme em paz, sem ter crise. Esse é o maior estado de miséria e de pobreza que uma criatura viva na face da terra pode ter. De não perceber que é miserável, que é carente, que necessita de um Salvador. Jesus estava explicando isso para os discípulos. Alguns ricos colocam tanto a confiança na riqueza que possuem, que eles não conseguem enxergar que são pobres, que eles precisam de um Salvador. E como isso afasta eles das verdades do reino de Deus. O dinheiro para aquele jovem rico tinha o mesmo valor do que o Pai Celestial para Jesus. Por isso que o rapaz ficou desesperado. Quando Jesus manda ele se livrar do dinheiro, é como se Jesus estivesse mandando ele se livrar da própria identidade, da razão da existência dele. Tem gente que se joga da ponte quando perde o emprego, porque aquele emprego, aquela fonte de renda era o Deus dele. Arrancaram, meu Deus, arrancaram a razão de eu existir. Não tem mais sentido viver. Jesus estava conversando isso com os discípulos. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber a crise que abateu a humanidade? Aí, como Jesus percebeu que os discípulos estavam meio boca aberta, maneiro isso, hein, mestre? Pô, que legal, mas não estou entendendo nada. Aí, versículo 25, Jesus insiste. Aí, Jesus fala a famosa metáfora do camelo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Acredito que esse versículo está na lista dos mais conhecidos da Bíblia, até pelos não crentes. Mas o que Jesus quis dizer com essa metáfora sobre o camelo, sobre a agulha? Ao longo de séculos, muitos estudiosos tentam lidar com isso aqui que Jesus falou. Tem uma porção de teoria, eu vou subdividir agora esse tópico aqui em 37, tá bom? Existem várias teorias sobre isso aqui. Mas vários teólogos esquecem que toda cultura utiliza a metáfora como um recurso para reforçar um ensinamento. É absolutamente comum em qualquer cultura, em qualquer civilização, as pessoas utilizarem metáforas para reforçarem um ensino. Jesus está apenas utilizando uma metáfora, ele está percebendo que os discípulos estão com dificuldade. Jesus usa um instrumental absolutamente popular, de fácil entendimento, para que os discípulos acompanhassem a conversa. O que Jesus estava querendo falar para os discípulos? Olha só, vocês conhecem um camelo? Aquela criatura com duas corcovas, era um bicho grande, era um bicho absolutamente popular, eles viam camelo todo dia. Não confunda camelo com dromedário. Dromedário só tem uma corcova, camelo tem duas. Aí Jesus fala, camelo é muito maior, é muito mais difícil de passar por uma agulha. O dromedário é fácil, só tem uma corcova. Jesus está falando, olha só, da mesma forma que é impossível um camelo passar por o buraco de uma agulha, assim também é impossível um rico que enxerga o dinheiro como seu salvador ter noção, ter acesso ao reino de Deus. O que é importante a gente guardar dessa metáfora?
Preste atenção, olha para mim. Há algo radicalmente errado na gente, em nós, em mim e você. O problema está na gente, que faz com que o dinheiro desenvolva um poder especial de nos enganar a respeito da nossa verdadeira condição espiritual. Isso que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos e dos discípulos. Existe um problema na gente, a queda causou um problema na gente, que faz a gente ter uma inclinação patológica para com o dinheiro, que faz com que o dinheiro nos engane, nos distraia, vire a nossa atenção, e a gente perde a noção a respeito da nossa verdadeira condição espiritual. E por que Jesus está falando isso para os discípulos? Ainda tinha mais uma razão. Naquela cultura, e vocês vão ver isso desde o livro de Jó, aquela cultura acreditava que a riqueza material, a prosperidade material, ter uma conta corrente gorducha, era sinal da bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Os discípulos viam a riqueza como um sinal visível, concreto da bênção de Deus sobre a vida de um ser humano. Isso era um pressuposto também terrível, porque era uma mentira. Mas os discípulos de Jesus acreditavam nisso. Você vai ver que isso é real, é verdade, lendo o livro de Jó, quando os amigos de Jó começam a questionar a vida ilibada de Jó, e dão uma dura em Jó e falam o seguinte: Jó, fala a verdade. Você perdeu isso tudo, você está passando por esse problema todo na sua vida, você perdeu todos os bens, a sua saúde, a sua família, porque você está em pecado. Fala para a gente, diz qual é o teu pecado aí. Para eles, quem vivesse corretamente, tivesse uma vida moral e ilibada, seria abençoado por Deus com prosperidade material. E hoje a gente vê que Deus utiliza até o dinheiro como instrumento de maldição e juízo sobre a vida de muitos seres humanos. Tem gente que vive um inferno por causa de ter muitas posses. As igrejas da teologia da prosperidade pensam dessa forma até hoje. Se você é pobre, é porque você está vivendo em pecado. E se você é rico, é porque Deus está amarradão em você, você é o cara. Só que só os pastores dessas igrejas que ficam ricos, os membros continuam em pecado, todo mundo pobre. Tem alguma coisa errada. Por isso a reação dos discípulos foi de desespero, de espanto, ficaram perplexos. Estou começando a entender o que Jesus está falando. Aí os discípulos se perguntam um para o outro: gente, é isso mesmo que Jesus está falando? Se o rico não consegue se salvar, a gente que é pobre já era para a gente, deu ruim. Nesse caso, quem pode ser salvo? Daí Jesus, para consolar os seus discípulos, Jesus já tinha desconstruído aquele entendimento cultural completamente errado, equivocado, e aí Jesus, para consolá-los e trazer luz e verdade sobre a vida deles, Jesus fala: é isso mesmo, para o homem é impossível se salvar, mas para Deus não, fiquem tranquilos, para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus, aleluia, todas as coisas, aleluia. Para o homem, principalmente para aquele que deposita sua esperança no dinheiro, é impossível encontrar o caminho da eternidade, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus salva rico, salva pobre, salva ateu, salva confuso, salva gonçalense. Jesus salva quem Ele quiser. Aqui me salvou. Ele salvou o Clavinho também, aleluia. Vamos dominar o mundo. Jonas 2, versículo 9, diz assim: a salvação vem de quem? Vem do Senhor. Jonas entendeu isso. Jonas não queria que nenhum ninivita fosse salvo. Aí ele conclui: a salvação vem do Senhor. Esse bando de raça ruim aí, Deus resolveu salvar. Aí Jonas vê que ele também é raça ruim. Romanos 9, versículo 15 e 16. Terei misericórdia, Deus falando para Moisés, e Paulo repete isso: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, aleluia. Aos olhos humanos, muitos que estão aqui hoje à noite, começando por mim, eram os improváveis, eram casos perdidos, casos impossíveis, pessoas que os parentes, os amigos, os vizinhos, o próprio espelho olhava para a gente e falava: esse aí não tem salvação não, ele sabe que não tem salvação para ele não. Mas para o homem é impossível realmente,
Mas para Deus não, aleluia, todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Ele salva, Ele cura, Ele santifica, Ele muda o nosso caráter, Ele muda o rumo da nossa eternidade, Ele transforma o avarento em alguém generoso. Ele salva o desgraçado que estava condenado ao inferno, a uma eternidade do lado dele, do paraíso. E Ele preenche plenamente o vazio da nossa alma, dando a gente plenitude, a certeza de que não nos falta nada. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Ainda nos falta alguma coisa? Sim, as aplicações. Faltam as aplicações. Faltam as aplicações práticas. Mas diante de tanta lição preciosa, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma única aplicação. Guarde isso no seu coração e leve para a sua prática de vida. Mude sua relação com os bens materiais. Mude a sua relação com os bens materiais. Se eu, você e o rapaz do texto entendêssemos mesmo, de verdade, que Jesus é o verdadeiro jovem rico, o Senhor do universo, dono de todo o ouro, de toda a prata, isso teria que mudar completamente a nossa relação com os bens materiais. Se o meu Deus é dono de tudo, eu não vou ter falta de nada. Se eu sou do Senhor, é Ele quem cuida de mim. Ele vai ser o meu pão nosso de cada dia. A palavra dele diz que não falta para o pardal. Então, se amanhã eu não tiver o que comer, eu como o pardal. Isso teria que mudar totalmente a nossa relação com os bens materiais. Se o Deus a quem servimos é dono de tudo, a nossa preocupação deveria ser como que eu vou exercer generosidade. Se o meu Deus é dono de tudo e eu vejo uma porção de gente com carestia, sem nada, como que eu vou exercer generosidade na vida dessas outras pessoas? Essa deveria ser a nossa principal crise cristã. Como utilizar os recursos materiais para abençoar outras pessoas? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário precisa se transformar no padrão da nossa generosidade. Deus amou o mundo de tal maneira que se deu, se doou, se entregou, deu tudo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário precisa ser o padrão da nossa generosidade. Tanto para ajudar outras pessoas, como para investir no reino de Deus. No momento que a gente começar a entender isso, o dinheiro e qualquer outra bênção perde o seu valor, perde aquela potencialidade de nos dominar, perde importância. Por isso, não deixe nenhum outro Senhor assumir o lugar de Jesus na sua vida, amém? Eu espero que ninguém saia daqui hoje à noite triste com Jesus, amém? Muito pelo contrário, eu espero que você saia daqui alegre, pleno, convicto do seu amor por Cristo e decidido a viver só por Ele, para Ele e somente para a glória dEle até a eternidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Aplique essas palavras de vida eterna na vida da gente, Senhor. Perdoe a forma como muitas vezes pecaminosa, Senhor, nós lidamos com os recursos materiais, com as Suas bênçãos, Senhor. As bênçãos que o Senhor mesmo nos concede, Senhor. Perdoe-nos. Muitas vezes nós lidamos com as Tuas bênçãos de forma pecaminosa, Senhor. Por favor, nos perdoe e nos ajude a sermos generosos, Senhor. Assim como o Senhor é, usando o Seu padrão de generosidade, Senhor. Ajuda-nos a sermos generosos uns com os outros, com o nosso semelhante, com o Teu reino. Ajuda-nos a sermos bênçãos, Senhor, para outras pessoas, para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos.